Confiar no que você não vê nem sempre é fácil. Mas ter fé é isso. Acreditar que Deus está acima de tudo e pode sim mudar qualquer história. Uma passagem muito conhecida na Bíblia é sobre a pesca maravilhosa. A mensagem passada por Jesus ali é que devemos confiar em Deus e sermos instrumentos de sua vontade. Só assim seremos vitoriosos. No último domingo, na Catedral Universal, em Florianópolis, aconteceu a concentração de fé e milagres, e este foi o tema da sexta porta no propósito, a bênção das 7 portas de Jerusalém, a porta de Herodes. Esta porta está localizada ao norte, próximo de onde estava a Porta dos Peixes, um local que reserva um ensinamento precioso sobre o verdadeiro sentido da vida. Quem esteve presente na reunião comprovou da força e do poder da fé em Deus. Eu sentia muito desconforto no estômago, eu sentia náusea, sentia dores. E depende assim do alimento, né? Me machucava, me incomodava mais ainda, né? Sabe? Dava mais desconforto. Então eu, fazendo uso, né, da gota milagrosa, tomando a aguinha todo domingo, e eu fiquei curada de algo que eu nem sabia que eu tinha, né? A pesca maravilhosa marcou um ponto de virada na vida de Pedro. E para quem participou do propósito da Porta de Herodes na Universal, muita coisa também mudou. Aí eu fui no hospital, lá no HU, chegou lá um médico, olhou o exame, ele assim, dona Juscelena, a senhora teve uma úlcera no estômago? Aí eu disse, doutor, a médica lá da clínica falou que tinha, só que... Aí ele assim, a senhora fez algum tratamento? Eu disse, não fiz, porque eu não sabia que eu tinha essa doença. Daí ele assim, a senhora assim, eu vou perguntar para um colega, né, um profissional meu aqui do hospital, para confirmar, né, junto. Daí ele levou para um colega, ele assim, realmente ela tinha uma úlcera, mas não tem mais, só tá cicatriz, sabe? E já estava bem grande na parede do estômago. Daí ele assim, realmente, a senhora não tem mais, tá? A senhora está curada, ele assim, porque... O que a senhora fez? Eu disse, não fiz tratamento nenhum. Aí eu lembrei, eu sou tratamento, né, todo domingo com a gota milagrosa. Às vezes o que te falta é um relacionamento mais profundo com Deus. Na pesca milagrosa, Jesus ordenou que os pescadores fossem para o meio do mar, onde não havia multidão, para que entrassem em um relacionamento mais profundo com o Criador. Você tem que saber que tem certas coisas que só Deus vai fazer. E buscar em Deus aquilo que você não consegue só. Eu quero, mas não consigo. Eu quero ser mais paciente, mas não consigo. Eu quero aprender a ouvir mais, falar menos, mas não consigo. Você sem Deus é nada. Eu sem Deus sou nada. Nós sem Deus nada somos. Venha ter uma experiência com o Altíssimo e compreender a importância da presença dele em sua vida. Se você não pode estar neste domingo, não tem problema. Te esperamos no próximo, às 7, 9h30 da manhã e 18 horas. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções e você acompanhou aí um pouquinho do muito que aconteceu neste último domingo que vivemos à Porta de Herodes, nesse propósito da bênção das 7 portas de Jerusalém. E nós estamos hoje começando a nossa programação falando disso aqui, vida cores. Ora, quando se trata de cor, a cor traz vida, a cor traz alegria, a cor brilha aos nossos olhos, não é verdade? E o oposto disso, uma vida sem cor, imagine, assim tem vivido muitas pessoas por causa da depressão. E talvez essa seja a sua realidade.
Acompanhe agora esse testemunho, esse depoimento, e a gente já volta falando mais a respeito. Hoje tudo bem, né? Hoje tudo bem. E como é que foi a sua história antes de chegar até o Senhor Jesus? Então, bispo, na adolescência surgiram os primeiros sinais da depressão. Tudo começou com um transtorno alimentar. Eu sofri bulimia, anorexia. Em pouco tempo perdi muito peso, a ponto de chegar a interromper ciclo menstrual, a ter várias alterações hormonais. Isso, para uma adolescente, foi muito prejudicial para a saúde. E logo depois começaram os sintomas de depressão mesmo, de pensamento suicida, aquele vazio interior que nada preenchia. E foi onde eu comecei a me automutilar. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu fui para tomar banho e com um estilete eu comecei a cortar a mão para sentir alguma dor física que fosse maior, que silenciasse aquela dor que eu estava sentindo por dentro. E aí então eu percebi que na mão cicatrizava rápido e ninguém ia perceber. E aí aquilo se tornou um vício. Então toda vez que eu ia para o banho eu me cortava, porque naqueles momentos, por poucos minutos, eu sentia algo maior do que aquilo que estava dentro. Mas também não foi o suficiente. Comecei a preencher com namoro, com festas. E eu cheguei a tentar o suicídio. Uma noite eu tomei vários remédios, porque na minha mente a única solução seria a morte, para aquela dor que eu sentia, aquele vazio. E não tinha explicação, mas eu me sentia inútil, sentia que as pessoas não gostavam de mim, que os amigos eram só interesse em fazer trabalho de escola, não queriam minha presença, só queriam se beneficiar porque eu estudava muito. E assim foi durante a adolescência inteira. Muita briga com a minha mãe. Eu lembro que a nossa relação não era boa. Ela tentava impor em mim os sonhos dela, e isso me oprimia muito, mas eu também não enxergava a dor que ela também sentia. Então, essa relação acabou intensificando muito aquele vazio que eu sentia. E, por um tempo, isso cessou, porque foi preenchido por um namoro que, na época, não era nada abençoado. Mas, aos 19 anos, eu comecei a namorar o meu atual marido. Ele já frequentava a igreja. E, embora frequentasse, ele não era convertido, mas eu também já tinha vindo à igreja algumas vezes e vi algumas pessoas manifestando. E aí eu voltei a sentir esses sintomas. Voltei a sentir a necessidade de me automutilar, de me machucar. E então eu falei para ele. Ele não sabia de nada, mas eu falei tudo que já tinha feito, tudo que já tinha pensado. E ele me convidou para vir à igreja. E eu cheguei numa reunião de libertação, que na época era na terça-feira. E aí, naquela reunião, eu entendi que não era só emocional, não era só um vazio. Tinha um mal tentando tomar minha alma. E a morte, que eu achava que era a solução, na verdade, ia me levar para o inferno. Então, eu comecei a ter medo. E aí, eu pedi ajuda para a obreira que estava fazendo a oração em mim. Falei para ela, eu quero ajuda, eu quero vencer isso. Mas é uma dor tão grande que eu não sei como vencer sozinha. E ela viu sinceridade em mim. Então, foi quando eu comecei a buscar. E aí eu comecei a aprender realmente, né? Eu vinha para a igreja e eu falava para Deus, Deus, se o Senhor existe, eu quero aprender, eu vou fazer tudo que o Senhor me disser. E eu comecei a renunciar a todas as coisas que eu fazia de errado. Né? A renúncia da carne, na época eu mantinha uma vida sexual, então eu renunciei tudo, eu entreguei tudo para Deus. Comecei a ver a minha mãe com outros olhos, a ter paciência e a perdoar as pessoas que tinham me machucado. E foi só nesse momento que aquele vazio foi sendo preenchido. E aí eu entendi que o vazio era a ausência de Deus. Porque, embora eu frequentasse a igreja, na época eu era católica, eu frequentava a igreja, eu tinha fé, mas eu não conhecia Deus de verdade. Eu não sabia, eu não praticava aquilo que a gente aprendia. E foi quando eu comecei a praticar, a renunciar a tudo, que aí esse vazio foi sendo preenchido. Uhum. E aí eu me batizei nas águas. Eu entrei na igreja em dezembro, em fevereiro me batizei nas águas, e em maio eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí tudo mudou completamente. De lá para cá. Então, bispo, de lá para cá, é o que eu sempre falo para as pessoas quando a gente vai evangelizar. As lutas, elas continuam existindo, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que depois que conhece a Deus, tudo vira maravilhas. Na verdade, não. Só que a gente tem uma força interior tão grande que todos os obstáculos a gente sabe onde a gente tem que lutar. Então, eu não me senti mais sozinha. As lutas, elas continuam existindo, mas eu sei onde lutar, eu sei onde entregar. Recentemente, eu passei por uma fase muito difícil, que foi o puerpério. A minha filha tem 10 meses, mas nos primeiros meses, a dor física da amamentação, a privação de sono, as cólicas, foi um mundo novo, né? E muitas mulheres, nesse período, entram em depressão. Mas eu sabia onde eu tinha que procurar. Todo o tempo o Espírito Santo me lembrava, tu não está sozinha, tu vai vencer. E isso me mostrou o quanto é importante a gente ter o Espírito Santo, porque sem ele, como o bispo falou agora, a gente não é nada. E tudo o que acontece ao nosso redor
enfraquece, a gente não resiste, a gente cai. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, por mais que a gente caia, ele nos levanta. Quantos anos desde que você foi curada de depressão? Eu tinha 19 anos, estou com 31 agora. Livre. Livre. Os principais sintomas que você sofria. Então, você se automutilava. O que mais? Eu me automutilava, eu tentei o suicídio, né? Tomei vários medicamentos. Todas as vezes que eu ia pegar ônibus, eu pensava em me atirar na frente do ônibus. Eu arrancava meus cabelos. Eu lembro que eu só queria ficar sozinha. Não gostava, na época, eu não gostava de sair. Não queria conversar com as pessoas. Era uma pessoa isolada. Você disse que tomava remédios. Chegou a tomar quantos comprimidos por dia? Não, eu não cheguei a tomar remédios para depressão, né? Eu tomei remédios para tentar me matar. Ah, tomou remédio para tentar se suicidar. Isso. Uhum. E foi quantas tentativas de suicídio? De fato, o efetivo foi uma. Uma tentativa. Isso. Mas o pensamento de morte era constante? Era constante. E eu lembro que quando eu vim para a igreja, aos 19 anos, na época eu já estava dirigindo. E o meu start mesmo foi quando eu estava voltando para casa do trabalho, da faculdade, aliás, e eu me via tirando o carro de cima de um viaduto. E, assim, foi por muito pouco que isso não aconteceu. Foi quando eu percebi que faltava pouco para, de fato, eu me matar. Então, você começou a namorar com ele, o nome do seu esposo? Charles. O Charles vinha na igreja, mas não era convertido, se converteu? Sim. Aí, quando ele começou a ver em mim a mudança, o obreiro começou a me atender, e era um casal de obreiros, né? E aí, o marido dessa obreira, ela também sentou com meu esposo e começou a conversar com ele. E aí, ele percebeu, meu Deus, eu também estou todo errado. E aí, aí, quando a gente sentou e conversou, e aí a gente falou assim, não, né? Então vamos mudar completamente. E ele foi vendo a mudança em mim, e foi vendo que os anos de igreja dele não batia, porque, nossa, eu estou anos na igreja e nada muda para mim. Né? E aí foi onde ele também teve o desejo de ter essa comunhão, né? De ter um verdadeiro encontro com Deus. Ele recebeu o Espírito Santo também? Sim. Vocês se casaram, porque vocês não eram casados? Se casaram Sim, no bispo. altar? A gente se casou no altar. Hoje nós temos uma filha, ele está aqui me acompanhando. Nossa menina ficou com a minha mãe. Mas é um casamento muito abençoado. A gente Estão casados há quanto tempo? Há 7 anos. 7 anos. Isso. E, assim, é muito importante quando os dois estão na fé, porque um ajuda o outro. Então, quando a gente percebe que um está mais incomodado com os problemas do dia a dia, está mais entristecido, o outro não, vamos para o altar, é agora. E isso é muito importante, porque quando não tem, né, quando é só um, é mais fácil desse que não está também influenciar o outro a sair. Cadê o Charles? Está aqui? Vem cá rapidinho. Isso. E aí, Charles, bom dia, tudo bem? Então, como é o Charles hoje? Eu cheguei na igreja também muito... Na verdade, eu nasci na igreja, né? Não me lembro nunca ter me afastado, mas eu não era firme, né? Eu me prostituía muito, eu tinha vícios, assim, de pornografia, vivia no pecado, né? Então, só que eu sempre fui na igreja. Dentro da igreja, fora do reino de Deus? Fora do reino. Eu via minha família toda no mesmo caminho e eu fazia tudo igual. Tipo, a gente chegava na igreja, ouvia o pastor, saía da igreja e fazia tudo errado. Um religioso, né? Um religioso. Sempre foi assim. Então, quando ela falou... Só que eu condenava, tipo, quando ela me perguntava algumas vezes sobre suicida, sobre se tirar a vida, eu falava, não, isso aí é um mal, a pessoa vai para o inferno, não sei o quê. Porque eu não tinha esse desejo, né? Embora eu também tinha um vazio muito grande, uma tristeza muito grande, muitos conflitos, mas eu não pensava essas coisas. E aí ela sempre me questionava, sempre me perguntava, só que eu nunca dei bola, assim, porque eu achava, não, ela vive bem, tem uma família melhor que a minha, que está na igreja, não tem motivo para ela tirar isso, então nunca passou pela minha cabeça. Então, quando eu vi que ela estava se afastando, eu falei, olha, tu não quer mais namorar comigo, tu fala e a gente termina, pronto. E aí foi onde ela falou, tu nunca percebeu nada? Eu falei que não, aí ela contou o que estava passando, eu falei, olha, eu sei que tu não gosta da igreja, eu sei que eu não sou um bom exemplo, mas eu sei que lá pode te ajudar. Foi aí que ela começou a vir. Agora, vamos falar um pouquinho de você. Quando foi que você finalmente decidiu se entregar para Jesus? Cresceu na igreja, toda a vida na igreja, mas teve um momento que caiu a ficha e você viu que você estava perdido e você precisava de salvação. Quando é que foi o teu momento? Foi quando a gente chegou junto, né? Eu digo que a gente chegou junto, mas eu já estava. Que daí um casal atendeu a gente, né, os obreiros, e aí eu fui conversar com o obreiro e ele falou assim, começou a perguntar, e eu fui sincero com ele, contei toda a minha vida,
E aí eu falei para ele, na verdade, eu nunca vi nenhum resultado na minha família e ninguém. Tipo assim, não vejo uma mudança nos meus familiares, não vejo mudança. Então, a gente veio na igreja, então, não sei, eu estava meio perdido. Aí ele falou assim, tá, mas tu já seguiu tudo que o pastor prega ali para te dizer assim, ó, não acontece? Daí eu falei, não, nunca fiz, tanto que eu vivo no pecado. Ouvia e não praticava. E não praticava. Aí ele falou assim, tá, então vamos fazer o seguinte, começa a praticar tudo e depois, se não acontecer nada, aí tu vai poder dizer assim, não, eu fiz e não aconteceu nada. E aí foi onde a gente sentou, a gente abdicou toda a nossa a carne, as nossas vontades ali, a gente começou a se dedicar um para o outro, teve um momento que a gente se afastou também, porque por motivos que eu tinha feito com ela, eu contei a verdade para ela, então a gente se afastou um tempo, começamos a buscar o Espírito Santo, porque eu precisava estar bem para estar com ela. Porque não primeiro bem com Deus, para depois estar bem com a pessoa amada. Exatamente. Então, quando eu entendi que eu precisava estar bem para depois poder ter alguma coisa com ela, ou com as pessoas, ou ver um resultado na minha vida, eu precisava primeiro buscar a Deus. Então, foi onde eu comecei esse processo de libertação também, que eu achava que não tinha. Então, eu comecei o processo de libertação, me batizei nas águas pela 1000ª vez que eu já tinha me batizado. Mas foi a vez do batismo. A vez do batismo. Esse valeu para você. Esse valeu. Então, aí eu deixei ali todos os meus pecados, comecei a sacrificar, porque sacrificar é o mais difícil. Né? Vir na igreja, fazer voto, tudo isso é fácil. Eu digo que é fácil porque é algo que se eu der um dinheiro no altar, amanhã depois eu vou ter de novo. Agora, sacrificar a minha vontade, tipo, aí é que são elas, né? É que é muito difícil. Então, a gente ficou 2 anos e 7 meses que a gente sacrificou para o nosso casamento. Depois que a gente voltou, né? Eu sacrifiquei falar as verdades para ela. Eu sacrifiquei perdoar as pessoas que eu tinha mágoa. Quer dizer, você deixou a mentira, deixou a pornografia, perdoou quem você tinha mágoa, passou a ser fiel a ela, porque mesmo no relacionamento você foi infiel. E aí, qual foi a recompensa disso para você? A paz, né? Tipo, a gente já passou e passa, como ela disse, muita dificuldade. Foi então, aí que você recebeu o Espírito Santo? Foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, é que eu vi que, tipo assim, todo problema que eu tinha não era nada, porque Deus resolve tudo. Ele traz uma paz, uma alegria, que às vezes a gente passa, ele fica ruim, fica mal, mas Deus sustenta. Deus sempre coloca, como ela diz, um ajuda o outro. Então, quando Deus traz a paz ali, tu não necessita mais do mundo, das coisas do mundo para te alimentar. Quando se encontra Jesus, a busca se encerra. Agora me diz uma coisa, casaram no altar, do casamento para cá, como é que tá vocês dois? A gente vive, todo mundo diz assim, uma hora isso aí acaba, porque é namoro. Os invejosos, né? Quanto tempo vocês estão casados? 7 anos. Não, daqui a pouco se estranha. E a gente fala, não, tá amarrado isso aí, porque a gente sempre... Fala aí. Logo que a gente casou, a gente sempre foi muito parceiro de dar muito carinho pro outro, né, na frente das pessoas. Enfim, a gente nunca escondeu o nosso sentimento. E as pessoas sempre diziam assim, isso é só fase inicial de casamento. Os nossos próprios familiares falavam isso, né? E aí, hoje, quando as pessoas perguntam quanto tempo a gente tem de casado, a gente fala 7, até não acreditam, porque a gente é muito parceiro um do outro, assim. Então, o que a gente fala na frente do outro, a gente fala para os outros, de elogio, de admiração, de respeito que a gente tem, e isso é muito difícil de ver hoje em dia, né? A fidelidade, a admiração, e aí as pessoas até brincam, nossa, parece que estão na fase de namoro ainda. Você vê, tudo isso a partir do momento que ambos decidiram entregar a vida para Jesus, né? Deus abençoe vocês muito mais, tá? A menopausa e o climatério são fases que assim assustam muitas pessoas. E eu quero desde já compartilhar com vocês que esse vídeo não é a mesma proposta de todos os outros vídeos que você de repente já buscou informação, né? Porque você que vive algum dilema do climatério, né? Algum sintoma que está aí te assustando, eu tenho certeza que você já buscou informação. Mas esse vídeo vai ser diferente, porque aqui a gente vai estar falando da menopausa e do climatério com uma ótica espiritual, falando sobre a fé. Menos pausa, mais fé vai desvendar as dúvidas da menopausa de um jeito que você nunca viu. Só no Univer Vídeo.
Conteúdo que faz bem. A Gisele e o Charles hoje vivem bem. Ela foi curada da depressão e hoje a vida dela tem cor. E você? Sofre com depressão? Perdeu algo ou alguém e entrou num estado depressivo? Perdeu a vontade de viver? A vida perdeu a cor para você? Talvez você esteja neste exato momento me assistindo de um quarto escuro. Você só sai para fazer suas refeições e de vez em quando a sua higiene pessoal. Você não tem mais vontade de viver. Parece que viver para você se tornou um martírio. Mas saiba, depressão tem cura. A Gisele foi curada de depressão. E Deus abençoou a vida dela em todas as áreas. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. É isso mesmo. E eu quero dizer para você que está sofrendo, há sim uma porta que você pode passar por ela e encontrar a sua cura. Essa porta se chama Jesus. Ele sim tem o poder de curar o seu interior, porque você sabe, depressão não tem cura aos olhos da ciência. Não há como você chegar a um profissional de saúde e dizer para ele, me dá um remédio para curar minha alma. Não existe. Simplesmente esse medicamento não existe. Só Jesus cura a alma. Só o Senhor Jesus cura o interior. Olha só o que diz esse texto sagrado que nós separamos para você hoje. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? É isso que tem acontecido com você? Tristeza no seu coração cada dia. Todos os dias o seu coração está triste. Aí diz, até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? A depressão não é sua amiga, a depressão é seu inimigo. E você precisa buscar em quem tem poder para curar você. E esse alguém é o Senhor Jesus. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos vivendo o evento Vida Cores. Pastor Rodrigo estará na Universal de Costeira. Bispo, essa pessoa que se encontra nessa situação, você que toma antidepressivo, você que já até procurou em tratamento, mas você não teve a sua cura, porque o seu problema é espiritual. Por isso que ali, no bairro de Costeira, na Avenida Governador Jorge Lacerda, estaremos ali ajudando a todos. 7 horas da manhã, 9h30 da manhã e assim como também às 18 horas no número 2865. E nós estaremos aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, com entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Às 7 da manhã, o primeiro horário, 9h30 na concentração de Fé e Milagres e ao cair da tarde, às 18 horas. Você que conhece alguém que sofre com depressão, convide essa pessoa. Traga com você, se possível for, porque muitos depressivos não saem nem na porta de casa, nem na calçada, que dirá se arrumar e ir a um evento. Então, talvez essa pessoa precise que alguém a traga. Faça um bem a quem está sofrendo com depressão nesse domingo, dia 23. E junte-se a essa multidão, esteja presente em uma igreja universal. Se você mora em qualquer cidade do estado, é só você acessar universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Nós vamos agora ao intervalo que fala da próxima porta que nós estamos vivendo, a Porta dos Leões, e já voltamos para orar por você. Ao leste da cidade velha de Jerusalém, a 7ª porta, a Porta dos Leões, é chamada assim pelos animais representados em sua decoração. Mas seu outro nome revela algo muito importante. Esta porta é testemunha silenciosa de um acontecimento que marcou a história da fé. Esta é a Porta dos Leões, uma das 7 portas aqui em Jerusalém. Você vai saber o que foi neste domingo em uma igreja universal do Reino de Deus. E você vai receber forças, especialmente você que está sofrendo perseguições no seu trabalho, na sua família. Você
faz tudo certo e você não entende por que as coisas dão errado, por que as pessoas te tratam tão mal. Neste domingo, não perca mais uma oração das 7 portas de Jerusalém. A Porta dos Leões vai tratar de um assunto muito interessante. Muitos são aqueles que têm sido perseguidos por causa da sua fé. Você tem sido perseguido por causa da sua fé no Senhor Jesus, no seu trabalho, na sua família? De repente, aquelas pessoas que se diziam amigas se tornaram inimigas e hoje fazem de tudo para que você abandone a fé no Senhor Jesus? Bom, neste domingo, dia 23, você certamente vai querer saber da lição que a Porta dos Leões traz para todos nós. Aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E em todos os templos da Universal espalhados por Santa Catarina. Acesse universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Nós vamos agora à oração da fé com o bispo Sérgio Mota, o guardião da família. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, ó Deus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Meu Deus, que o Senhor venha olhar para todos aqueles que nos acompanham, meu Pai, que estão, meu Deus, passando por momentos difíceis, depressão, angústia, tristeza, é desemprego, é separação. Ah, meu Deus, venha, meu Deus, ao encontro da necessidade. Seja o refrigério, seja, meu Deus, a solução para essa pessoa aflita, desesperada, que precisa, meu Senhor, do toque das tuas mãos poderosa. Como ministro da tua palavra, eu entrego a todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos juntos sempre, guardião da Sagrada Família, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Graças a Deus, Bispo Sérgio Mota, guardião da família, sempre conosco aqui, orando por você e toda a sua casa. E não se esqueça, no dia 18 de abril, guarde essa data com você, 18 de abril, nós teremos o grande evento da Família ao Pé da Cruz. Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus, no estado de Santa Catarina, nós vamos nos reunir às 10 horas da manhã, em ligação direta, na fé, com o Bispo Renato Cardoso, que estará no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com todos os bispos e pastores da Igreja Universal do Reino de Deus no mundo inteiro. Será o maior clamor da família e pela família no mundo. Você e a sua família, programe-se, prepare-se para estar aqui conosco, se você está em Florianópolis. Esse lugar que você vê, o santuário, está sendo consagrado, está sendo preparado para que você, quando entrar aqui com a sua família no dia 18, tenha uma experiência gloriosa com Deus. E vamos colocar toda a dor, todo o sofrimento, todos os problemas de família ao pé da cruz, diante daquele que tem poder para te ajudar, para te curar e para te transformar. 18 de abril, às 10 horas da manhã, também às 15 e às 18 horas. Tá certo? Mauro Ramos, 1310, no centro, aqui na Catedral da Fé em Florianópolis e em todos os templos da Universal. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Voltamos amanhã neste mesmo horário. Até lá.